Olá, é um prazer receber vocês aqui nessa nossa live. Opa, Marina, que beleza, já chegou, delícia. Tudo bem? Muito bem, eu quero desejar a todos vocês boas-vindas aqui no nosso Espaço da Mente. Eu sou André Monteiro e o responsável técnico pelo Espaço da Mente, e é um prazer receber aqui a Marina Costa, que é psicóloga. Nós já nos conhecemos de longa data, né, Marina? Não é bom dizer, mas é muito tempo. O André foi meu professor na Católica, em 2000. Uau, olha só, o tempo passou. E o tempo passou e Marina se especializou nessa área de atendimento de crianças, adolescentes. E vamos ter uma conversa aqui hoje, com a participação de vocês também, é claro, falando sobre as adversidades da infância, sobre traumas de infância e o impacto disso na vida adulta e os estilos de parentalidade, quer dizer, que medida que os estilos que os pais adotam na criação dos filhos interfere na qualidade de vida não só dessas crianças, mas nas repercussões de vida adulta. Então, Marina, quem sabe podíamos começar por aí, você nos falar um pouco mais sobre isso. O que é a parentalidade? Porque é algo que acho que instiga não só psicólogos para conhecer, que a gente fala muito, criança, mas a parentalidade especificamente, e para os pais que muitas vezes não têm muito uma ideia dos diferentes estilos. Só não basta ser pai, não só colocar, ou mãe, né? Não só colocar o filho no mundo e já serve. Não, não sei. Infelizmente, nada na vida é assim, né, André? Ou não. Um investimento parental, né? Tudo que a gente vai fazer bem feito na vida, a gente precisa se dedicar, a gente precisa investir nosso tempo, né? Você vê, você não é um excelente profissional à toa. Você trabalha muito, se dedica, tá aqui no domingo à tarde trabalhando, Nós né? Nós estamos. Então, assim, como tudo na vida, com relação à criação dos nossos filhos, nós também precisamos de investimento parental. Infelizmente, André, tem muitos pais que acham que fazem da forma correta, né, a educação da criança, que agem, se comportam da forma correta como pais, mas a gente vê resultados muito ruins em consultório desse tipo de parentalidade. Então, eu mesma, quando eu tive meu primeiro filho, eu resolvi fazer uma especialização em psicologia infantil para eu poder ajudar o meu filho, porque não bastava eu ser psicóloga, ter feito 5 anos de psicologia. Eu vi que eu não sabia nada quando ele nasceu. Eu falei assim, nossa, eu tenho que me especializar, fazer curso para eu ser a melhor mãe que eu dou conta de ser. Né, que eu senti muita dificuldade no nascimento do primeiro filho. Eu tenho 3, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos. Então, além de psicóloga, né, de atuar na clínica, eu uso na prática aqui os estilos parentais. Bom, os estilos parentais, eles são a forma que a gente tem de educar os nossos filhos. E nós temos 4 estilos parentais, André. Nós temos o estilo autoritário, o permissivo, o negligente e o participativo. O estilo autoritário era muito comum na época dos nossos pais, dos nossos avós. Naquela época tinha-se muita pouca informação com relação até o campo da psicologia, né? Você vê, tem 50 anos que a gente estuda comportamento infantil. Então, até brinco, né? Filho não nasce com receita de bolo. Não nasce mesmo, mas a gente tem 50 anos de estudos que a gente sabe exatamente o que funciona e o que não funciona. E o estilo autoritário, que foi o estilo aí da maioria dos nossos avós e dos nossos pais, era um estilo que a criança não tinha querer, a criança não tinha argumento, ela era criada muito no tapa, na punição, e isso acarretou em adultos aí, pode acarretar em adultos, segundo as pesquisas, porque tudo que eu trago aqui para vocês é baseado em pesquisas na área da psicologia. Eu me baseio principalmente no que a Lydia Weber fala, que é uma psicóloga que estuda comportamento infantil e adolescente desde 1980. Ela tem vários livros escritos, várias pesquisas. Então, o que essas pesquisas trazem? Normalmente, essas crianças que foram criadas dentro desse sistema, que tinha muito limite, pouquíssimo afeto, provavelmente vão ser adultos aí com uma baixa autoestima, submissos, com dificuldade de habilidades sociais, com ansiedade, com depressão. E eles podem fazer uma associação muito perigosa de quem me ama, me bate. É natural. Então, quando vai se relacionar, né, com alguém, quando cresce, é natural se relacionar com alguém muito agressivo, né? Porque
meu pai ou minha mãe me batiam, isso é normal, então eu tolero esse tipo de pessoa, né? Com esse perfil de uma pessoa mais agressiva. Eles Esse vão é, ter uma. né? Esse é o autoritário. É que eles vão ter uma tendência até de tirar boas notas na escola, mas eles ficam o tempo inteiro meio tenso e vão gerar alguns traumas aí, provavelmente traumas na vida adulta que vão surgir aí no nosso consultório. Você já deve ter recebido alguns com esse Alguns. estilo autoritário, né? Eu também já recebi vários. E realmente a gente vê coisas que acontecem assim no consultório, por exemplo, teve um caso interessante que eu atendi desse estilo autoritário, uma pessoa mais idosa, por volta de 1940, 1950, ela falava assim, não, meu pai batia no cavalo e ele obedecia, então ele batia nos filhos, porque se o cavalo obedecia, e ela conta até que uma vez ela tinha 5 aninhos, e o pai falou, ela estava brigando com o irmão, e o pai falou assim, vocês parecem que não entendem que são do mesmo sangue, eu vou mostrar para vocês o que é ser do mesmo sangue, eu vou bater o rosto de vocês até o nariz dos dois sangrarem, e esse sangue se misturar. Então essa Uau. paciente fala assim, olha, Marina, eu não sei se aquilo ali foi verdade, se ele bateu na gente até sangrar, mas aquilo ficou tão forte que você vê, eu tenho 70 anos e lembro dessa cena que eu tinha 5 anos. Traumático. Registro ali, né? Com aquele registro. Então, esse é o sistema autoritário. O que aconteceu, gente? Com essa questão do sistema autoritário, os pais, na atualidade, ficaram um pouco perdidos e foram para o extremo, que é a permissividade. São pais que dão muito afeto e pouquíssimo limite. Então, você vai ter ou uma reprodução de padrões, a tendência de pais batendo em filhos hoje, e filho não tem querer, ou você vai ter o oposto disso, que são pais que criam os famosos reizinhos da casa. Essas crianças... Queria falar alguma coisa, André? É só Não. que dá a impressão que, assim, então é como se esses pais, essas pessoas que sofreram com o estilo autoritário dissessem, bom, eu não quero de jeito nenhum que meus filhos passem pelo que eu passei. E aí vão para esse extremo oposto, né? Exatamente. Então, assim, como eu sofri muito, nossa, não quero de jeito nenhum que eles sofram. Aí são pais que costumam dar muitos bens materiais para os filhos, são pais que suprem as necessidades dos filhos, tem dificuldade de dizer não. Muitos têm medo que, se falarem não para os filhos, vão deixar de ter o amor desses filhos. Geralmente eles culpam a escola pelo mau comportamento, porque o filho é o reizinho da casa, como eu coloquei. E isso não é legal. Por quê? Na vida adulta, eles vão ter uma alta habilidade social, provavelmente não vão ter depressão, nem ansiedade, mas vão ser aqueles adultos que vão ser ditos como arrogantes, sabe? Aqueles adultos que todo mundo tem que servir eles, que no relacionamento amoroso sufoca, porque o outro tem que fazer o tempo inteiro para mim. Isso não é legal. E eles tendem a não ser muito responsáveis também no trabalho, não são muito pontuais. Essa é a tendência. Em si mesmos, né? E não tanto no que os outros vão ser mais secundários em relação, vão ser mais periféricos mesmo, né? Exatamente. E temos o pior de todos os estilos parentais, André, que é o negligente. São pais que não dão afeto e também não dão limites. Então, são crianças que elas não têm noção do que é um amor incondicional, os pais não sabem quem são os amigos, os pais não vão na reunião da escola, os pais não dão nenhum tipo de atenção, não dão carinho, e a tendência desses jovens é usar drogas na vida adulta, é ter transtornos de ordem mental, depressão, desenvolver um transtorno de personalidade, transtorno bipolar, enfim, uma série de transtornos, que gera muito trauma também essa negligência. Tanto que tem estudos na área da psicologia que dizem que os jovens que têm problema com o poder judiciário são filhos de pais negligentes. A tendência é que esses jovens tenham sido criados dessa forma tão negligente que eles vão para o mundo ali do crime, né? Então, eles se sentem muito, não sentem esse amor incondicional. E temos também... Em busca de um referencial externo de restrição, de limite que não encontraram em casa, né? Acho que é um pouco essa ideia. Né? Muito grande interna, né? Como se fosse um buraco mesmo interno, assim, uma insegurança muito grande. E temos o maravilhoso, que eu queria que todos os pais seguissem, que é o estilo participativo, que é incrível.
né? Você dá limite, mas você também dá amor para essas crianças. Então, você se envolve na escola, você se preocupa em estar envolvido com a criança, em levar para a natação, em buscar da natação. Os elogios, né? São pais que fazem elogio para o comportamento, né? Então, por exemplo, nossa, você tirou uma nota boa, mas eu vi que você se esforçou. Olha, que legal, valeu a pena. São pais que fazem programas familiares para essas crianças. A criança, ela se sente completamente amada. Ela sente aquele amor incondicional. E assim, eu recebo muito em consultório, André, você deve receber também, é triste, assim, adultos que, muito chateados, muito tristes e que desenvolvem aí depressão e tudo, porque sentem que não eram amados. Mas os pais, às vezes, amavam do jeito deles, mas não davam elogio, não davam um carinho, provavelmente reproduzindo o padrão dos pais, porque a gente reproduz o que a gente conhece. Não Então, explica, né? Quer dizer, eu posso até sentir, mas faz a diferença poder deixar isso claro para o outro, né? exatamente. A verbalização, né? A comunicação muito clara, muito coerente desses pais. Então, são basicamente esses quatro. Fiz um resumo rápido, eu espero que vocês tenham entendido os quatro tipos de parentalidade. Só É isso aí. recapitulando, é o, é o autoritário, o permissivo, o negligente e o participativo. São Ó, esses muita quatro. atenção, ó. Ai, ai. É Ok. isso. Pois é, e eu acho importante ter esse entendimento, pelo menos dessa categorização, dessa avaliação dos diferentes estilos parentais e o papel que isso pode desempenhar na qualidade de vida das pessoas, né? Porque, me referindo aqui ao que eu ia comentar sobre as experiências adversas de infância, que é um trabalho que foi desenvolvido no final dos anos 90, tentando identificar exatamente a partir da investigação de adolescentes e adultos jovens, como que tinha sido a infância deles, né? Como é que eles tinham vivenciado essa infância. E é um questionário de 10 itens que aborda diferentes assuntos sobre, por exemplo, abuso físico, sexual, emocional, negligência, como você falou, negligência tanto física quanto emocional, e que são experiências que marcam essa pessoa na infância e é um registro que se estende até a vida adulta. Mas uma descoberta interessante que foi feita a partir dessa pesquisa, na verdade, duas descobertas muito interessantes, eu acho. Uma é que não é somente não é necessário que a pessoa vivencie diretamente uma experiência traumática para que a sua vida no futuro fique marcada. Que o assistir certas experiências perturbadoras, adversas em casa, como assistir a uma vivência de violência doméstica, ou de ter em casa alguém com depressão, com um transtorno mental, ou de ter um membro da família encarcerado, que mesmo aquilo que acontece com as pessoas à nossa volta nos impacta, nos traz um impacto de longo prazo, né? E que não precisa ser diretamente conosco. Só de assistir já isso interfere no desenvolvimento da pessoa. E que isso, de certa forma, na psicologia a gente já sabe, né? Que as experiências da infância têm impacto na vida adulta. Mas eu Seria achei um trauma vicariante que você está falando, quando você observa e sente aquilo ali te impacta? É nesse ponto? é o que o sofrimento do outro que nos traz essa vivência como se fosse um trauma de carona, né? Eu sofro porque você sofre. Ou como alguns neurocientistas descrevem a partir de pesquisas mais recentes, são os neurônios espelho. Então, se alguém ri, eu tenho vontade de rir também, né? Ou se alguém chora, às vezes eu também fico com vontade de chorar. E se alguém sofre, também sofro junto. Isso também me afeta, porque somos ligados uns aos outros. Mas é curioso que, além dos impactos na vida adulta emocionais, que essas vivências trazem consequências até físicas, de doenças físicas. Então, sofrer na infância pode ter consequências físicas na vida adulta, né? Isso é o que eu achei muito impactante.
E, portanto, imagina os estilos parentais, que são exatamente essas pessoas que, os nossos cuidadores, que se dispõem a, pelo menos a princípio, né, tem essa ideia de desejar o filho, a filha, querer que evolua e acompanhar esse trajeto, mas que nesse caminho, às vezes, não tem lá muito uma habilidade para isso, porque, infelizmente, nós não temos uma escola para pais, né? Ou de como ser pai, como ser mãe, como colocar em prática esse estilo parental que seja, né? Como você está falando, um estilo mais participativo. Então, Não temos uma escola, mas temos muitos estudos na área da psicologia, né? Como eu disse. Então, assim, o interessante, eu acho, é a gente se autoconhecer, a gente tentar entender da onde a gente veio, né? Qual foi o estilo parental no qual eu fui criada. E eu acho que é importante colocar aqui também, André, é o seguinte, que é impossível a gente ter 100% de um dos 4 estilos parentais. O importante para a gente é, na maioria do tempo, a gente ser um estilo participativo. Né? Então, assim, a gente patina nas outras parentalidades. Ok, somos seres humanos, a gente erra, a gente vai patinar em outras parentalidades, mas o interessante é a gente se esforçar, se dedicar, treinar, estudar para a gente se manter nesse estilo de parentalidade participativa, porque a gente colhe frutos maravilhosos na vida adulta dessas crianças. eu acho fundamental isso que você está falando, né, Marina, que é o de que o cuidarmos dos filhos, de termos essa conduta de uma parentalidade adequada, que isso pode ser aprendido, que não é algo só instintivo e nascemos bons pais ou maus pais, mas que isso que pode ser algo aprendido, né? Completamente aprendido. Se a gente for olhar para o estilo autoritário, você viu a forma como essa paciente descreveu? Ah, meu pai batia no cavalo e funcionava, então ele batia no filho. Era assim, Logo, era aprendido. Né? Então, o que eu quero colocar aqui não é também para a gente olhar para trás e crucificar os nossos pais. Os nossos pais fizeram o que na época eles achavam que era correto. Você imagina, naquela época nem tinha comunicação, né? Era por rádio. Imagina no interior de algumas cidades, você nem interagia direito com as pessoas, né? Dependendo das cidades. Então, assim, hoje nós temos uma tecnologia a nosso favor nesse sentido. A gente tem que lembrar, André, eu sempre falo isso para os pacientes, né? Antigamente a gente voava de avião, podia fumar no avião, podia dirigir e beber. Não precisava usar segurança. Celular, então, não existia, era orelhão, né? A gente usava orelhão. Então, assim, esperava ligação por mensagem de texto. Olha o tanto que a gente evoluiu na tecnologia. A gente evolui também em outras áreas. Então, esse comportamento, ele é completamente aprendido. E se ele é aprendido, a gente pode desaprender e aprender novas habilidades. Aí você me pergunta assim, ah, Marina, mas é fácil? Não. Não é fácil. É igual você aprender uma nova língua. Eu chegar para você agora, André, e falar, a partir de agora você vai falar latim. Você vai sentir dificuldade. É a mesma coisa com relação aos estilos parentais. Por isso que a gente precisa dessa questão do envolvimento, do investimento. E eu gosto de falar, e aí o MDR também, né, auxilia muito nesse aspecto, que é o seguinte, cursos com relação ao comportamento de filhos, já foi provado cientificamente que não bastam para alterar o comportamento, a gente tem que se emocionar. E aí tem que ter um envolvimento, a gente tem que refletir, nossa, né, deixa eu pensar na minha infância, o que eu queria ser quando eu crescesse, o que eu gostava que os meus pais faziam, quais eram os dias que eu me sentia mais feliz com os meus pais. Se meus pais me descrevessem como eu era hoje na minha infância, o que eles falariam a respeito disso? São tudo perguntinhas, né? Quem era mais carinhoso, meu pai ou a minha mãe? São perguntas que fazem a gente refletir de onde a gente veio. E a tendência é que se a gente não para refletir, André, a gente vai no piloto automático. Quando a gente vê, a gente está reproduzindo padrões super inadequados. E vem o sentimento de culpa depois, que é horrível. A gente olha e fala, poxa, perdi o controle, devia ter feito diferente. E acho que isso que você fala que é muito interessante, né? Como que a mudança tecnológica parece que agora é mais rápida do que a mudança dos comportamentos, dos estilos, né? E só para esclarecer para quem está chegando aqui, que não sabe exatamente o que você comentou do EMDR, né? É uma abordagem terapêutica que tem por objetivo modificar, ajudar a pessoa a ressignificar, a reprocessar
Memórias de passado que, apesar da passagem do tempo, continuam ali cristalizadas. Então, papai e mamãe já cresceram, já envelheceram ou até já faleceram, mas vários de nossos pacientes chegam ao consultório e dizem, olha, aquela imagem do meu pai, como essa paciente que você comentou de 70 anos, aquela imagem continua na minha cabeça, não se modificou, é uma memória que não foi atualizada, né? Mas que pode ser. E é interessante, eu quero até colocar um caso aqui interessante para vocês verem o poder aí até do MDR com relação a esse reprocessamento de traumas, já que o André colocou aí a questão do MDR. Eu já atendi uma paciente que ela tinha 2 crianças na faixa de 2, 3 aninhos. E ela foi criada no sistema autoritário, então ela apanhou muito ao longo da infância. E ela falava que quando essas crianças faziam malcriação, e vão fazer, que são crianças de 2, 3 anos de idade, que vão fazer várias vezes malcriação, porque estão em fase de desenvolvimento, é natural. Ela falou que subia algo incontrolável, uma raiva de dentro, que ela não conseguia controlar, quase que como uma energia, e quando ela via, ela batia nas crianças. E depois ela se sentia muito mal, se sentia culpada, angustiada, não dormia à noite. E aí foi interessante, a gente foi reprocessar os traumas em relação ao pai na psicoterapia. E aí, e já tem anos que eu atendi essa paciente, ela falou, Marina, e anos depois eu encontrei com ela falou, Marina, eu nunca mais tive aquele ímpeto, daquela energia, daquela raiva de bater nas crianças, eu nunca mais bati nos meus filhos. Então, olha que lindo que é a gente entender a nossa parentalidade e a gente alterar esse comportamento, né, através dessa cura desse trauma. E interromper essa transmissão desse padrão, né, de uma geração para outra, porque, como esse caso que você cita, muito provavelmente essa reação de raiva é resultado de um modelo aprendido, quer dizer, dos meus pais que fizeram isso comigo, e provavelmente os pais deles que fizeram isso com eles, assim sucessivamente, e que nós temos uma oportunidade, até esse espaço de podermos falar a esse respeito aqui, de interromper essa transmissão desses modelos mais desajustados, mais causadores de sofrimento desnecessário, né, para as pessoas. Exatamente. Eu acho que que eu queria também aproveitar, já que estamos falando desses estilos diferentes de parentalidade, e falar também um pouco sobre como é que tem sido para você acompanhar pessoas nesses tempos de Covid, de confinamento, de isolamento social, porque eu sei que os pais têm se sentido muito sobrecarregados, principalmente com, de uma hora para outra, os filhos em casa o tempo todo, assistindo aula, e não consegue prestar atenção no computador. O que você tem reparado na sua prática em termos desses tempos de pandemia, se isso tem trazido um impacto uma revisão dos estilos de parentalidade? Demais, assim, eu tenho falado do burnout da parentalidade agora. Gente, não está sendo para ninguém, né, essa questão desse confinamento. Então, você pensa, assim, tem pais que moram em apartamentos pequenos, tem vários filhos pequenos, que estão tendo que assistir aula online, a gente sabe que tem até uma certa idade eles não absorvem bem a aula online. Você pedir para uma criança de 3, 4 anos ficar sentada na frente do computador durante horas, ele não vai ficar. Porque existe a questão da fase de desenvolvimento, o cérebro não está maduro para isso. É interessante até, André, que assim, no Canadá, a minha cunhada mora no Canadá, ela estava me contando que até os 10 anos as crianças são obrigadas a ir para o presencial porque eles entendem que não dá resultado no online, em função da maturação do cérebro mesmo. Então, o que está acontecendo? Esses pais, o que eu tenho falado para os pais orientados a esses pais é o seguinte, a gente tem que pegar um pouco mais leve nesse momento, né? E tentar o máximo possível, se der para dar uma saidinha embaixo do bloco, ou passear, entrar em contato com a natureza. Eu tenho ensinado a esses pais também estratégias de autorregulação emocional para aprender a lidar com essas crianças, porque a tendência é esses pais ficarem muito irritados e a gente ir para uma parentalidade mais autoritária. Porque os pais também estão irritados, às vezes, com o trabalho deles, com as questões do dia a dia também, de ficar confinado, e às vezes a gente acaba descarregando nas crianças uma raiva interna, né? Que às vezes os pais têm, e eles relatam sentir um alívio quando batem na criança, porque alivia aquela sensação de raiva. Então a gente tem trabalhado demais essas estratégias de autocontrole emocional, em função desse burnout da parentalidade.
E para quem está assistindo, eu imagino que 100% dos pais que estão aqui nos assistindo devem estar falando, tá difícil mesmo, porque não está fácil, né? Verdade, né? A mistura de contextos, né? A casa agora deixou de ser um espaço só pessoal e passou a ser um espaço de trabalho, um espaço de escola, um espaço de tudo junto. E deve, né? Isso traz uma sobrecarga para essa indefinição, essa mistura dos contextos. Uhum, exatamente. Exatamente. Agora, acho importante também, eu queria destacar aqui, no que você estava falando sobre os estilos parentais, quanto que esses pais passaram por experiências perturbadoras no passado e que, mesmo com uma intenção de mudar, muitas vezes se flagram numa repetição. Falei, poxa, saiu de dentro aqui aquela figura do meu pai ou da minha mãe que eu não queria trazer para os meus filhos. Se você observa na sua prática isso que só a consciência desses modelos não é suficiente para trazer uma mudança. Não é, tem que ter noção, os estudos trazem isso. Então, no consultório eu costumo muito usar o MDR. E o que acontece, André? É interessante porque os pais, eles têm uma tendência de responsabilizar a criança pelo mau comportamento e tem uma dificuldade de se olhar, porque é mais dolorido olhar que o sistema está proporcionando aquele comportamento inadequado na criança. Então, a tendência, eu tenho visto cada vez mais cedo pais levando as crianças para o consultório do psicólogo, 2, 3, 4, 5 aninhos. Quando, na realidade, a gente precisa de um ajuste do sistema familiar. A forma, os pais, quando vêm fazer cursos e tudo, eles sempre estão muito preocupados com a punição e consequência de comportamento. Mal sabem eles que o que funciona mesmo é o reforçamento positivo, o elogio na hora certa, a consequência natural do comportamento, as regras consistentes e claras e coerentes, né? Então, assim, tem surgido, e é interessante que tem casos que os pais querem mandar a criança para o consultório e falam, pera um pouquinho, vem você aqui para o consultório primeiro, e depois eu vejo a criança. Aí eu faço um trabalho com os pais, as crianças não precisam vir até o consultório. Porque os pais mudam o estilo parental deles. Porque, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Nós somos o espelho das crianças. Nós somos o modelo. Não adianta eu não querer que meu filho coma porcaria, se eu compro porcaria e como porcaria. Não adianta eu querer que meu filho durma 8h30 da noite, se eu durmo 1h da manhã. Tem que ter coerência, eles vão copiar. Então não existe aquela... Tinha um ditado popular, muito comum, você já deve ter ouvido falar, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Isso não existe. Eles vão fazer o que a gente faz. Ó, tem uma pergunta aqui aparecendo de uma colega, a Andréa, querendo saber se o estilo de apego surge dos estilos parentais. Aqui já é uma pergunta, acho que mais técnica, um Mais pouquinho técnico. Ela está um, falando dos estilos de... a ligação, o primeiro vínculo entre a criança e os seus pais. Uhum. Aí, possivelmente, já tem um estilo parental aí desses pais com relação a essas crianças. Porque se a gente for olhar os estilos de apego, tem ali o estilo negligente, tem o estilo permissivo, participativo, que é aquele pai que acolhe a criança, pega no colo, entende que a criança está com fome e passa essa segurança para a criança. Tem os pais que são, cada hora eles estão de um jeito, e o bebezinho vai sentindo, né, aquele estilo de apego e gera uma insegurança. Então, pode ter, sim, ligação com os estilos de apego. Perfeito. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui é essa diferença, a partir do que você está falando, que muitas vezes se diz, mas essa criança não tem jeito, né? Ou essa criança é difícil. E que quando nós olhamos com esse olhar da experiência do trauma ou dos estilos de parentalidade, só para entender, para quem não entende, que não tem essa familiaridade com o assunto, que trauma é como se fosse uma ferida, né? E nós temos, né, por exemplo, no hospital, o setor de politraumatizados, quer dizer, as pessoas com traumas múltiplos. E psicologicamente também algo parecido acontece, que nós vamos encontrar na nossa prática clínica pessoas emocionalmente politraumatizadas. E que, às vezes, essas próprias pessoas dizem, eu acho que eu não tenho jeito, eu sou um caso perdido.
quando é importante nós avaliarmos que não é quem você é, né, mas é o que aconteceu com você, que contribuiu para que você se organizasse, se estruturasse na pessoa em que você é. E que aí dá uma dimensão maior da interação e do papel dos pais ou dos cuidadores que estão desempenhando essa tarefa nessa organização do indivíduo, né? Vão desenvolvendo a crença negativa, né? Que é mentirosa, mas às vezes também os pais, porque os pais rotulam os filhos, né? Muitos pais falam assim, você está sempre atrasada, você não tem jeito, eu tento fazer de tudo por você, mas nada funciona. E aquilo ali vai ecoando, né? Eu brinco que as frases de mãe e pai têm poder. Às vezes a gente tem lá 80 anos e tá lembrando o que a mãe falava quando tinha 10. Fica, tem os lemas, né, que até a Sandra Gessula fala, acho bem interessante o curso dela, gente. Para quem não fez, eu vou até fazer uma propaganda aqui, porque eu adoro do genograma, para quem é psicólogo. Então, ela fala até dos lemas familiares, né? Tem lemas que ficam. Eu lembro que o do meu pai era, a da minha mãe, minha filha, conhecimento ninguém te tira. E eu estudo. Eu vejo que fica, né, aquele lema. Então, da mesma forma que ficam os lemas positivos, né, que a gente agradece por ter herdado aí desses pais, por ter aprendido, ficam também as crenças mentirosas que a gente acredita como sendo reais e geram uma insegurança muito grande na vida adulta. A gente, por exemplo, filhos de pais autoritários têm uma tendência de ser submissos, eles sempre acham que não estão bons o suficiente, às vezes vai ter um chefe que lembra fisicamente o pai e tem todo um emparelhamento da história passada desse paciente, que ele se treme inteiro quando vê esse chefe. Tudo em função desses traumas que são gerados. E se a gente pode mudar o estilo parental, igual eu estou trazendo para vocês, com essa informação, com essa dedicação e esse esforço, a gente muda todo o sistema da humanidade, né? É muito lindo esse trabalho. Sem dúvida, né? De fazer essa interrupção de algo que se repete de uma maneira, às vezes, inconsciente, como também já foi comentado aqui numa observação, né? E acho que tanto nos casos de crianças, digamos, levadas, quanto de crianças também de bons e boas meninas, né? Tenho acompanhado uma pessoa na clínica e que o problema dela não é ter sido uma má menina quando criança, mas sim de ser uma boa menina e de tentar sempre corresponder à expectativa do outro, de tentar agradar e de dizer a coisa certa. E como isso traz um peso para essa pessoa. Né? Pode dar uma olhadinha se ela não estava num sistema mais autoritário aí de parentalidade, porque é bem o perfil de quem foi criado nesse sistema. Eu tenho que estar sempre perfeita. E é engraçado que os pais exigem a perfeição, mas não são perfeitos, ninguém é perfeito, né? A gente acaba exigindo uma perfeição das crianças, sendo que nós cometemos erros. Um dos pontos que eu falo muito para os pais é o seguinte: a gente tem que aprender a se desculpar, que a gente erra. A gente tem que parar de achar que ao demonstrar que somos pais perfeitos e que não erramos, aí que teremos o respeito das crianças. Pelo contrário, o fato da gente falar, olha, eu errei, hoje eu não estava legal quando eu cheguei do trabalho, você me desculpa, você ganha mais em hierarquia até, você ganha mais respeito pelo seu filho. Porque a gente vai morrer errando, André, a gente erra o tempo inteiro. Mas é muito ruim. Muito ruim, mas a gente erra. Nós somos apenas seres humanos. Apenas isso, não somos máquinas, né? Então a gente erra, a gente tem que se esforçar. Tem uma frase que eu adoro, não sei se você já ouviu falar que é do Borderline, gente, me deu branco agora o nome dela. Mas eu vou lembrar até o final aqui. Quem? Qual que você falou? Isso, tem uma frase dela que eu adoro. É o seguinte, ela fala assim: todos nós estamos sempre dando o nosso melhor, mas todos nós podemos e devemos melhorar. Eu adoro essa frase, porque é isso. Nós todos, na nossa parentalidade, a gente acha que está fazendo certo. Mas a gente pode e deve melhorar e mudar. Eu mudo, o mundo inteiro muda. Pode falar disso. Não, só dizer que é bacana isso que você está comentando, né, Marina, sobre uma atitude compassiva também, né, conosco, quer dizer, em dizer, a culpa é da mãe, né, que é um dos clichês que a gente aprende, né, na nossa cultura. Quer dizer, não, a responsabilidade é da mãe e do pai também, ou dos cuidadores em geral, e que, ao falharem, que vão poder reconhecer isso, mas não só se castigarem, dizer, olha, desculpa aí, errei, mas
Isso estou tentando, eu quero fazer melhor. E isso também serve como um bom exemplo para os filhos, né? Serve. E quando a gente vai corrigir também comportamento, que eu acho super legal colocar isso para vocês também, a gente não fala que a criança está inadequada, a gente fala que o comportamento é inadequado. Então, olha, eu não gostei que você não dividiu o biscoito com seu irmão. Eu não gostei do comportamento, mas eu continuo amando aquela criança da mesma forma, porque o princípio é o amor incondicional. Aqui em casa, quando os meus filhos, eu faço alguma coisa que eles não gostam, eles viram e falam assim, mamãe, não gostei do seu comportamento, mas eu continuo te amando da mesma forma. Eu acho muito bonitinho, porque eles reproduzem o que eu falo para eles. E aqui a gente se esforça muito para exercer essa parentalidade participativa, André, e eu tenho 3 filhos e eu colho os frutos dessa parentalidade participativa. São ótimas crianças, tiram boas notas, são crianças educadas, claro, em casa, fazem birra de vez em quando, isso é super natural, né? Agora eu brinco com os pais, muitos pais já devem ter levado algum susto, né? Quando vai na casa do amiguinho ou do vizinho, aí o vizinho, os pais elogiam, falam assim, nossa, mas que criança educada, e a gente pensa assim, meu Deus, de que criança que eles estão falando, porque não é o meu filho, não. Aí eu dou esse exemplo que provavelmente vocês estão exercendo uma parentalidade participativa. Fora de casa, eles se comportam super bem, é porque eles estão copiando o modelo de dentro de casa. Dentro de casa é natural, vira e mexe, vai ter bagunça, vai ter, né, de vez em quando vai ter uma birra, uma máquina, é natural. Agora, fora de casa, quando eles estão se comportando direitinho, quer dizer que a parentalidade tá bem legal, vocês nota 10. Me lembrando quando os meus filhos eram pequenos, que teve uma festinha lá e nós chamamos um mágico, né? E chamou um voluntário, uma criança lá da plateia, e falou assim, agora vou fazer essa mágica e eu quero que você diga qual a palavrinha mágica, né? Esperando abracadabra, né? E a criança, por favor. Ai, que gracinha, tá vendo? Eles muito bem, muito boa. Estou muito apaixonada por essas crianças, porque eles são tão puros, né? Tão bonitinho, tão, a gente tem tanto. Eu falo o seguinte, teríamos que ser os professores dessas crianças, mas eles nos ensinam tanto, né, André? Eles são os nossos grandes mestres também, porque eles mexem em algumas questões nossas que nos fazem modificar o comportamento. Igual eu te falei, como nós somos o exemplo, eu sou obrigada a alterar meu comportamento. Eu sei que alterar o comportamento não é fácil, não é algo simples. É difícil, porque está enraizado durante muitos anos com o comportamento de uma forma X, né? Então, você comenta de uma parentalidade mais participativa, a criança encontra o espaço para também apontar o que não está sendo satisfatório para ela, né? Que não segue o estilo um ditado em inglês que as crianças deveriam ser vistas, mas não ouvidas, né? Que aqui não, num estilo participativo, abre-se esse espaço para a criança ser ouvida também. Sim, no participativo a criança ela cria a regra junto com a família. Você não impõe a regra, você cria junto com a criança a regra. Então, por exemplo, a criança está muito tempo no videogame. Falar do seu sentimento, olha, está me incomodando o tempo que você está passando no videogame, vamos sentar e estipular uma quantidade de tempo no videogame que seja bom para você, bom para a família? Vamos fazer reuniões familiares para a gente estipular a regra da família. Cada família, André, vai ter uma regra diferente, porque às vezes o que é importante para mim, Marina, não é importante para você, André. Então, nós vamos estipular. E eu acho super bacana essa ideia de fazer reunião familiar. A cada 15 dias, sentar a família, conversar. Uma coisa que eu faço aqui em casa que é muito legal, é chegar à noite e cada um tem que falar 3 coisas boas que aconteceram durante o dia. Para estimular o otimismo, olhar o lado bom da vida, né, o positivo. Porque nós somos condicionados a olhar o que não funciona. Né? Se você abrir o jornal, você vai ver só tragédia. Então, você está sendo condicionado desde pequenininho a olhar o que não está legal. Então, isso também, gente, é uma dica legal nesse momento aí de pandemia, da gente olhar o que está funcionando. Tá, não posso sair de casa, mas tem muita coisa que eu posso fazer até dentro de casa. Eu posso jogar joguinho com meu filho, banco imobiliário, pique-pega, pique-esconde, enfim. As crianças, segundo as pesquisas na área da psicologia, elas não vão lembrar, André, do que os pais deram de bens materiais na vida adulta. Elas vão lembrar de momentos. São poucas coisas que essas crianças querem. Eu até, se tiver um tempinho, até queria te falar de uma pesquisa brevemente. Tem tempo ainda para a gente falar?
E sim, temos ainda um tempo. Deixa eu só falar para vocês, foi feita uma pesquisa com crianças na faixa de 10 anos de idade, perguntando para elas o que elas mais queriam, tá, com relação aos pais. O que os pais poderiam fazer para... O que elas queriam mais na relação com os pais. Aí eles... perdi a pesquisa. É porque eu não vou saber de cor e eu achava que eu tinha anotado aqui. Mas, enfim, elas falam muito de envolvimento... Aqui, achei a pesquisa. Que eles se unissem mais, que eles me dessem mais atenção, que eles ficassem mais comigo, que eles me dessem mais carinhos e abraços e me ajudassem na lição de casa. As crianças pedem o quê? Envolvimento parental, gente. É simples. Eu quero a presença, a atenção, o amor incondicional. É muito bonitinho essas pesquisas aqui. Tem uma outra. Para ouvir, a criança fala, né? As suas necessidades já têm esse reconhecimento. E aí tem outra pesquisa também que eu queria colocar brevemente para vocês, é sobre a relação do estilo parental e a depressão entre crianças e adolescentes. Foi feita uma pesquisa que 40% das crianças que têm o estilo participativo não têm depressão, enquanto 56% do estilo negligente vem a desenvolver depressão e 26% do autoritário. Então, assim, é muito alto. A questão do otimismo e pessimismo, olha que interessante. Pais participativos têm 57% de crianças otimistas, enquanto pais negligentes têm 44% de crianças pessimistas. Olha como isso traz dados. Tudo são dados lá da Lídia Weber, que eu falei para vocês no início aqui do... E aqui, ó, o que vocês gostariam que seus pais fizessem mais vezes com vocês? 35% responde passear. 20% dar atenção, 17% brincar. Olha que interessante. Você vê que as crianças não respondem nem em primeiro lugar, não está o não trabalhar, o não beber, o não fumar. Está eu quero carinho, eu quero atenção, eu quero me sentir amado. Muito bacana. Como isso traz repercussões de vida adulta, como retomando a ideia daquele estudo ACE, sobre o qual eu falei no início, que quanto maior a exposição a vivências traumáticas, tanto as próprias quanto as que foram testemunhadas, que isso traz uma incidência mais elevada de quadros depressivos, uma incidência maior de risco de suicídio, de transtornos de ansiedade, de transtornos respiratórios, cardíacos. E eles observaram numa faixa populacional mais ampla que com pessoas com 6 ou mais experiências adversas de infância, eles fizeram um acompanhamento de longo prazo e viram que a média de vida dessas pessoas, a longevidade, é de 20 anos a menos do que a média da população. Uhum. Caramba, como assim trauma faz a gente viver menos? Eles dão uma explicação bem razoável para isso, que é que essas pessoas assumem mais comportamentos de risco, se descuidam mais em termos de um cuidado pessoal, e com isso adiam o autocuidado e vão relegando isso a um plano secundário. Muito atormentados por essas experiências do passado, né? Assim como uma colega aqui nas observações falou, então, para a gente melhorar, quer dizer, é importante revisitar a criança interior. Sim, a criança que foi exposta a essas adversidades e que essas adversidades trazem essa consequência concreta de vida adulta, né? E isso que você trouxe faz muito sentido, porque essas pessoas vão desenvolvendo uma crença do eu não tenho valor. Se eu não tenho valor, por que eu vou cuidar de mim mesmo? Por que eu vou me cuidar para dirigir devagar, beber e não dirigir? Entendeu? Então, se meu pai é negligente comigo, por que eu vou ser negligente comigo também? Eu vou copiar esse modelo. Tem uma psiquiatra que eu adoro, que é a Maria Cecília, acho que você conhece ela, é um amorzinho, fala pra caramba, uma querida. E a gente estava conversando sobre essa questão dos pacientes, né, filhos de pais negligentes. Ela virou para mim e falou assim, Marina, eu vou te falar uma coisa, falta de amor mata. E mata mesmo. Mata mesmo, porque são pacientes muitas vezes que não têm ideia, né? Uhum. Desenvolver uma doença física também, que a gente sabe que pode existir uma alteração no cortisol e até desenvolver uma doença física, dores.
sim, uma série de consequências e, portanto, como é importante nós termos esse cuidado com se a parentalidade que recebemos não foi a melhor possível, mesmo quando sim, os nossos pais fizeram o melhor que puderam, mas há aqui uma observação, né? Nós nos tratamos como fomos tratados, exatamente, né? Serve como modelo também nesse autocuidado. E modificar esse estilo de interação com os nossos filhos e com as gerações subsequentes, os netos também, que já está chegando aqui ao meu caso, né? Eu estou em outro momento. É verdade. Verdade. Marina, e para quem está interessado nessa mais entendimento, mais detalhes sobre estilos parentais, né? É importante dizer que nós aqui do Espaço da Mente temos o prazer, a honra de ter a Marina dando um curso para nós sobre parentalidade. Se você pudesse falar um pouco sobre o que você planeja abordar nesse curso, tanto ou para psicólogos ou para pais interessados em aprofundar mais esses estilos, os prós, os contras, as características de cada um deles, né? Um bizu aí para nós. Então, gente, nesse curso eu pretendo falar muito sobre os 4 estilos parentais, né? Vou iniciar também um pouquinho antes, já na gestação, na gravidez aí dessa mãe, depois eu vou passar para os estilos parentais, com a intenção de trazer conhecimento para vocês, de vocês se sensibilizarem de que forma que vocês foram criados, né, para desenvolver esse repertório de autoconhecimento, e vou estar ensinando também estratégias mais eficazes de controle de comportamento dessas crianças, tá? Que não é ali a punição, que não é o bater. Aliás, nós psicólogos, a gente tem aversão aí ao bater, a gente tem inúmeras pesquisas que já dizem que não funciona, a criança, ela para ali o comportamento naquela hora imediatamente, porque ela está com medo, ela está com dor, ela vai parar ali na hora. Mas a longo prazo não funciona. É um punidor. E assim, gera raiva dessa criança em relação aos pais, geram traumas, igual a gente falou aqui. Então, eu vou estar ensinando algumas estratégias muito mais eficazes. E a ideia é dos pais olharem para o próprio comportamento, para alterarem o próprio comportamento, para que as crianças tenham benefício em relação a isso. Exatamente porque, assim, no consultório chove de pai, né? A gente não tem mais horário para atender esses pais, e eu vejo que muitos dessas crianças não precisariam estar no consultório, bastaria um curso uma orientação para esses pais com relação a como lidar com alguns comportamentos com relação a essas crianças. Então, vou estar apresentando também algumas regras, né, de como supervisionar esse comportamento e estabelecer regra, e usar muito das consequências positivas, do reforço positivo, do elogio, do reforço social, que é o melhor que tem, que é o abraço, o beijo, o carinho, a brincadeira. Vou estar falando muito sobre isso. Então, lembrando, gente, se eu mudo o comportamento, todo um sistema muda, né? Eu mudo, o mundo muda. Então, a ideia desse curso é isso, é causar esse tipo de alteração, de vocês se darem conta de como vocês foram criados e educados e darem a vocês essa opção de mudança desse comportamento com relação ao filho de vocês. Olha aqui um comentário aparecendo sobre o quanto que o bater é uma expressão autoritária, é um abuso de poder, e como crianças confusas ficam confusas porque são reflexos da parentalidade autoritária e permissiva dos pais. Né? Como tem já esse entendimento claro e que eu vejo a importância desse curso que você traz como um preenchimento dessa lacuna, como eu falei no início, nós estamos comentando, mas vem cá, não tem como aprender a ser pai e mãe direito para reduzir esse risco de consequências de longo prazo para os nossos filhos. E acho que essa pode ser mesmo, Fabi, né? Fabi, parece que é Fabi. Eles ficam confusos mesmo com relação a essa parentalidade que você colocou, né? Eles não sabem exatamente ali o que esperar desses pais. E eu volto a dizer, se vocês vão ter aí essa decisão, vão tomar essa decisão de ter filhos, saibam que vocês vão precisar de investimento parental. Eu acho esse nome lindo, né? Eu preciso investir o meu tempo, meu precioso tempo para os meus filhos. E aí vamos tomar cuidado com terceirizações, né? Que eu vou estar falando no curso também, que eu tenho visto muitas crianças que de domingo a domingo estão com babá, dormem com babá. Isso eu já não considero uma ajuda, eu considero uma terceirização. E é perigoso,
porque essas crianças provavelmente vão colher frutos disso a longo prazo, porque falta o envolvimento. São pais que muitas vezes se colocam ali como a prioridade e não a criança. E, como eu digo, né, tudo é o caminho do meio, né, 8 nem 80, não é eu ficar totalmente por conta dos meus filhos, porque eu também preciso sair com meu marido, dar um bom exemplo, ter amigos, sair né, com a minha esposa, com meu marido, mas eu também não posso, né, 8 nem 80. E aí vocês vão ver no curso também, que interessante, que aquele sistema, o pai, a mãe e as crianças, não quer dizer nada que vai ter uma formação melhor. O tipo de família não importa. Pode ser um casal homossexual, pode ser criado só pela avó, pode ser criado pela tia, não importa o tipo de família. A gente tem vários subtipos aí de família hoje em dia, não existe mais. Cerca de 49% só das famílias é que são desse sistema pai, mãe e filhos. O resto são famílias diferenciadas. E o que importa vai ser essa criança se sentir amada incondicionalmente, sentir esse envolvimento dos pais, dos cuidadores, no caso. Eu acho muito importante isso que você está falando sobre configuração familiar, né? Inclusive, o meu mestrado foi sobre casais de dupla carreira, que tanto o homem quanto a mulher tinham uma carreira própria. E essa importância de conjugar a parentalidade com a conjugalidade, e que também esses casais de dupla carreira não são a maioria, né? Não são, mas não prevalecem, mas que isso não quer dizer que haja, a partir dessa configuração familiar específica, que necessariamente a criança fique mais prejudicada. Porque isso, o tipo de vínculo, a atenção que é dada... Qualidade. Perdão? Da qualidade, né? Tem, Isso. às vezes tem qualidade de tempo com a criança. Só que lembrando que para ter qualidade a gente precisa de um pouco de quantidade também, não é 10 minutinhos ali, ó, tá tudo bem, não. A gente precisa de pelo menos um pouco de quantidade. Mas a qualidade, ela é essencial. E é interessante você colocar isso, porque segundo as pesquisas, não sou eu que estou falando, hein, gente? São as pesquisas na área da psicologia. Segundo as crianças e os adolescentes, a pior profissão aí do pai ou da mãe seria a mãe que é dona de casa. Olha que interessante. Quer dizer, eu levei um susto quando eu vi essa pesquisa, eu falei assim, mas não era muita atenção, ela está dentro de casa dando muita atenção? Não necessariamente. Tem mães que estão em casa o tempo inteiro e estão só de corpo físico, não tem a qualidade. Quando saiu essa pesquisa, eu pensei, nossa, deve ser a mãe médica, né? Porque medicina não tem tempo para ficar com a criança. Não é. Eu achei bem... E eu volto a frisar que esse curso que eu vou estar dando semana que vem é todo embasado, tá, gente? É científico, é com base em pesquisas, não tem nenhum tipo de achismo ali, não sou eu, Marina, que estou achando, não sou eu, Marina, que estou dizendo. São os grandes psicólogos aí ao longo desses 50 anos, né, baseada muito, como eu falei, na Lydia Weber, nos estudos dela, que eu sou fã dela, ela é maravilhosa. E aí, é isso. Alguém tem alguma dúvida em relação ao curso? Quer perguntar alguma coisa? Não. Bem, mesmo se não aparecem dúvidas de imediato, é importante deixar esse espaço aberto para que vocês possam ter um contato conosco, tanto no espaço da mente, como comigo, André, ou com a Marina também, para esclarecer alguma coisa que de repente, assim, depois você, nossa, pensando bem, isso aqui eu podia ter perguntado, né? Podem me mandar direct ali no Instagram, eu sempre respondo, tá? Sempre, sempre, sempre. Nunca deixo vocês sem resposta. Perfeito. Bom, foi um prazer estar com você aqui, Marina, né, compartilhando um pouco mais sobre esses impactos das adversidades da infância. Aqui já temos eu deixei os alertas aqui no Instagram ligados para participar. Legal. De podermos reconhecer um pouco melhor ter um entendimento maior sobre trauma, adversidade na infância, e os estilos parentais como uma estratégia de proteção dessa criança para que se torne um adulto mais autorrealizado, com a satisfação pessoal, né? E um sentimento de preenchimento das suas expectativas de vida. Exatamente. A Janaína aí. Que bom. Agora. A minha amiga. Que bom.
Então, Marina, que te agradecer muito por esse contato, por essa nossa conversa e nos vemos no curso, então, na semana que vem. Ótimo, foi um prazer. Agradeço demais estar aqui com vocês hoje, falando de um tema que eu amo e que eu acredito que possa causar grandes mudanças aí no futuro, tá? Por isso, eu acredito muito em tudo que eu vou estar colocando para vocês. Uso na minha casa e funciona. Perfeito, não é só da boca para fora, né? É de casa Tudo. também. 3 cobaiazinhas aqui na minha casa. 3 cobaias que eu uso tudo que eu aprendo da psicologia dele. Dá certo, gente. Tá bom? Ah, que bom que você gostou, Roseli. Você é super participativa, que gracinha. Que bom. Ó, o pessoal se manifestando aí. Alguém? Ah, obrigada, gente. Adorei ter vocês aqui hoje. Obrigado a vocês e nos vemos aqui no Espaço da Mente ou então em alguma live, num bate-papo aqui. Um abraço para todo mundo. Obrigada. Bom domingo.